A Onda Rosa tem seu começo na Venezuela, em 1999, com a eleição de Hugo Chávez. Em seguida, 3 anos depois, houve a eleição de Lagos, no Chile. Em 1958, após a queda do regime militar de Marcos Pérez Jiménez, 1914-2001, a Venezuela viveu as 3 melhores décadas de sua história em termos econômicos. As primeiras eleições presidenciais ocorreram apenas após a Constituição de 1947, a legalização dos partidos de esquerda e a pacificação da nação, após 10 anos de guerrilhas, foram conquistas do então presidente eleito, em 1969, Rafael Caldera. No final da década de 1980, ocorreram grandes levantes populares contra a corrupção no governo e as medidas adotadas para combater a crise econômica. Em 1992, um grupo de militares tentou derrubar o presidente Andrés Pérez, mas fracassou. Aproximadamente 1.000 militares foram presos, incluindo o coronel Hugo Chávez, fundador do movimento nacionalista. Em 1993, Pérez foi afastado por causa de acusações de desvio de 17 milhões de dólares do governo. Em 1998, Hugo Chávez, anistiado, foi eleito presidente. Embora suas medidas de governo tenham conquistado o apoio da população mais pobre, desagradaram os empresários. Hugo Chávez fundou o movimento Fin República MEVR, conhecido como Quinta República. Aproveitando-se do descontentamento popular com os rumos da política venezuelana, sobretudo com a corrupção, Chávez desenvolveu um discurso prometendo construir uma democracia que usasse a riqueza em petróleo do país para melhorar a vida dos pobres. Com a vitória de Chávez, uma série de transformações aconteceu na Venezuela. A principal mudança foi o cumprimento de sua promessa de campanha de reformar a Constituição do país por meio de uma Assembleia Constituinte. Hugo Chávez também promoveu diversas reformas no país, que foram responsáveis por ampliar a distribuição de renda na Venezuela. Entre suas ações estão a criação de programas de bem-estar social e políticas públicas que ampliaram o acesso da população mais pobre à educação e saúde. Isso garantiu um forte apoio a Chávez entre a população mais carente, mas também consolidou uma oposição ao seu governo entre a elite econômica do país. A insatisfação da elite venezuelana deveu-se principalmente ao combate de uma série de privilégios históricos dessa classe, por parte do governo chavista, além dos gastos governamentais voltados para políticas de bem-estar social. A partir de 2001, Hugo Chávez começou a perder apoio político dentro do país. Em 2002, foi iniciada uma greve geral. No dia 12 de abril, golpistas nomearam o representante dos empresários, Pedro Carmona, como novo presidente. Milhares de partidários de Chávez, saídos dos bairros populares, tomaram o centro da capital. Comandantes militares se rebelaram e pressionaram Carmona, que abandonou o palácio do governo. Com isso, Chávez retomou seu posto em 14 de abril. Em seguida, surgiram vários conflitos e um princípio de guerra civil, o que desestabilizou a economia venezuelana, afetando diretamente os Estados Unidos, principal importador do petróleo do país. Isso fez com que os EUA pressionassem a oposição venezuelana para que fizesse um acordo com Chávez. Em 2003, houve uma votação popular para definir se o presidente continuaria ou não no poder. Após uma série de discussões entre o governo e a oposição, foi realizado um referendo em 15 de agosto de 2004. Com 59% dos votos, Chávez foi mantido no poder. Durante seu governo, o país voltou a crescer, impulsionado por uma nova bonança do petróleo. Chávez se tornou o político mais popular da história venezuelana. Ele aproveitou essa abundância dos chamados petrodólares para financiar, desde programas sociais, até importações de praticamente todos os produtos consumidos no país. Hoje, com Nicolás Maduro, sucessor de Chávez, o petróleo ainda domina a economia venezuelana e representa praticamente a totalidade de suas receitas de exportação. Em 2014, no entanto, o preço da matéria-prima desabou e o país entrou em uma severa crise econômica. A crise afetou fortemente a população, levando parte dela a realizar constantes protestos contra Maduro. Eleito em 2002,
o presidente Lula, do PT, chega ao poder com a promessa de olhar para questões sociais há décadas ignoradas por outros governos. É na sua gestão que programas como Bolsa Família surgem, no objetivo de ajudar os mais pobres. Contudo, Lula não abandonou o tripé macroeconômico de FAC, mantendo a cartilha neoliberal vigente, algo que já deixou claro no início do seu governo. Com a Carta ao Povo Brasileiro, foi ainda no primeiro governo Lula que, paralelamente, a Petrobras crescia, tendo como marco a descoberta do pré-sal. Lula terminou seu governo com mais de 80% de aprovação, conseguindo eleger sua sucessora, Dilma Rousseff. A Argentina, antes da ascensão de Néstor Kirchner ao poder em 2003, enfrentava uma das piores crises econômicas e sociais de sua história, a qual culminou no colapso econômico de 2001, que levou à renúncia do presidente Fernando de la Rúa e a uma série de mudanças rápidas de liderança. Com a chegada de Néstor Kirchner ao poder, em maio de 2003, era preciso reverter o caos político e econômico no qual a Argentina estava inserida. Como explicitado na sua campanha eleitoral, Kirchner conduziu o país através de políticas que caracterizaram um período de ruptura com o governo antecedente de Menem e os ideais neoliberais. O novo governo tinha como objetivos diminuir os gastos públicos e aplicar uma política de rendas, através de um Estado mediador na política e na economia. Sendo assim, uma das primeiras medidas tomadas pelo governo foi a renegociação das dívidas externas com as instituições internacionais. Diferente dos governos anteriores, o governo Kirchner se atentou para a análise das medidas a serem implementadas, como as condições para os empréstimos, visando observar possíveis impactos no desenvolvimento social e econômico do país. Durante seus primeiros anos, o governo tratou de substituir a cúpula da Corte Suprema de Justiça, regulamentar os capitais voláteis e negociar com as organizações sociais como os piqueteiros. Através de planos de emergência social, conseguiu aumentar relativamente os salários, aposentadorias e seguros-desempregos que, somados às ações sociais iniciadas no governo provisório de Duhalde, conseguiu incentivar a demanda e impulsionar a economia, além de reduzir a desigualdade social e os índices de desemprego. Apesar de ter sido eleito com um número de votos relativamente baixo, devido à desistência de Menem em concorrer ao segundo turno, Kirchner termina seu segundo mandato com o mais alto índice de aprovação popular, desde a volta da democracia argentina. Faleceu em 27 de outubro de 2010. Mas seu poder político no fim do mandato conseguiu fazer de sua esposa, Cristina Kirchner, sucessora de seu governo, e manteve a maioria dos gabinetes ministeriais, evidenciando uma continuidade no governo seguinte. Durante seus 2 mandatos como presidente da Argentina, Cristina Kirchner implementou várias políticas significativas que moldaram o país de diversas maneiras. Ela expandiu programas de assistência, investiu em saúde pública e educação, adotou medidas de nacionalização de empresas estratégicas, além de que seu governo promoveu grandes projetos, incluindo a construção de estradas, ferrovias e habitações populares, visando melhorar a qualidade de vida e fomentar o desenvolvimento econômico. Contudo, durante os mandatos de Cristina Kirchner, houve várias críticas e desafios que marcaram seu governo, como a alta inflação, que corroeu o poder de compra dos argentinos e gerou instabilidade econômica. Em 2022, Cristina foi condenada por corrupção, embora tenha recorrido da decisão. Esses escândalos minaram a confiança pública no governo e alimentaram a polarização política no país. Após o término de seu mandato em 2015, a política argentina continuou a ser marcada por uma forte divisão entre os apoiadores de Cristina e seus opositores. Vázquez seria eleito no Uruguai em 2005. 2006 foi um ano de vitórias para a esquerda na América Latina, com a eleição de Evo Morales, na Bolívia, a reeleição de Lula, no Brasil, Bachelet no Chile, Arias na Costa Rica, Zelaya em Honduras e Alan Garcia no Peru. Em 2007, Rafael Correa chegaria ao governo do Equador, enquanto Cristina Kirchner seria eleita na Argentina e Ortega, na Nicarágua. 2008, ano do estouro da bolha imobiliária no Silicon Valley,
Collor seria eleito na Guatemala e Fernando Lugo, no Paraguai. Em 2010, o Brasil faria história ao eleger sua primeira mulher para a presidência, Dilma Rousseff, do PT. Ao longo da década de 10, muitos líderes de esquerda ainda seriam eleitos, reeleitos ou elegeram sucessores, até que a onda rosa passou por um momento de declínio, com crises econômicas, instabilidade política e a ascensão da extrema-direita.